E aí, pessoal, beleza? Josimar aqui. E hoje nós vamos estar falando sobre inequação quociente. Nós ainda estamos no mundo das inequações quadráticas e no vídeo de hoje a gente vai estar falando especificamente sobre inequação quociente. Então vamos ver como que se resolve. Nesse vídeo a gente vai estar aprendendo a montar todo esse quadro de sinais que vocês estão vendo aí. Se parece difícil, então vem comigo que a gente vai ver que não é tão difícil assim, na verdade é super fácil e a gente só tem que seguir um passo a passo para a gente estar chegando na nossa solução final. Então vamos lá. A inequação que a gente vai estar resolvendo é esta inequação aqui, que é o 2x² mais x menos 1 dividido por 2x menos x². A gente quer que essa divisão, que o resultado dessa divisão, seja sempre valores menores ou igual a zero. Então a gente vai encontrar a solução, que são todos os valores de x que eu posso substituir aqui nessa divisão, que essa divisão vai ser sempre menor ou igual a zero. Vamos lá encontrar esses valores? Primeiro, o que que a gente vai fazer? A gente vai tratar essa divisão como duas funções isoladamente. A gente vai fazer o estudo do sinal delas, como a gente fez em uns vídeos passados, e aí depois a gente vai montar o quadro de sinal de acordo com essa análise que a gente vai fazer de cada função separadamente. Então vamos começar com a primeira função, que é a 2x² mais x menos 1. Aqui eu já separei, já identifiquei os valores dos coeficientes A, B e C, que são umas coisas que a gente já vem fazendo, né? Então, não vou ficar explicando novamente todo o passo a passo como que se encontra esses valores, mas é uma coisa bem simples que a gente já vem conversando há algum tempo. Então, o valor de A vai ser 2, o valor de B vai ser 1 e o valor de C menos 1. Então, qual que é o próximo passo aqui? Para a gente estar analisando o sinal da função, a gente viu que a gente faz essa análise de acordo com as raízes da função. Então, aqui a gente vai encontrar as raízes desta função aqui, se ela tiver. Então, o primeiro passo para encontrar as raízes é identificar o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, como a gente também já conhece. Então, vamos lá. O valor de b, ele é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 1. 1 ao quadrado vai dar 1, menos vezes menos vai dar mais, 4 vezes 2, 8 vezes 1, 8. E 8 mais 1, 9. O nosso delta, ele deu 9, que é um valor positivo. Isso quer dizer que a nossa função vai ter duas raízes diferentes, não é? Como a gente já vem discutindo. Acho que vocês estão lembrados sobre isso. Se o delta der um valor positivo, a nossa função vai ter duas raízes distintas. Se o delta der igual a zero, duas raízes iguais. E delta menor do que zero, a nossa função não vai tocar no eixo x. Ela não vai ter raiz nos números reais. Então vamos continuar aqui. O nosso próximo passo, então, é encontrar essas raízes utilizando menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Menos o valor de b, então vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 9, sobre 2 vezes a, que é 2, né? O a. Então vai ficar menos 1, mais ou menos 3, dividido por 4. Agora a gente vai separar e a gente vai fazer uma operação para mais 3 e uma outra para menos 3, que vai ser o nosso x' e o nosso x duas linhas. Então, fazendo primeiro com mais, vai ficar menos 1 mais 3, dividido por 4. Menos 1 mais 3 fica 2, que a gente conserva o sinal do maior e subtrai. 3 menos 1, 2. Agora aqui, como 2 e 4 são divisíveis por 2, a gente vai fazer essa simplificação. 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Então, a nossa primeira raiz vai ser meio. E vamos passar então para a segunda raiz, que vai ficar menos 1 menos 3 dividido por 4. Menos 1 menos 3, então vai ficar menos 4, a gente conserva o sinal e soma 3 mais 1. Menos 4 dividido por 4
vai ficar menos 1. Lembrando que quando a gente tem um número negativo dividido por um número positivo, ou um número positivo dividido por um número negativo, o resultado é um número negativo. Então a nossa segunda raiz é menos 1. Encontradas essas duas raízes, agora a gente precisa analisar o sinal dessa nossa função. Então o próximo passo é traçar o nosso eixo x. Depois a gente precisa traçar a nossa parábola. Aqui ela vai ser côncava para cima, por quê? Porque o nosso a ele é maior do que zero, isso mesmo. Nosso a ele é 2, então 2 é maior do que zero, então essa função vai ser côncava para cima. Agora a gente coloca as nossas raízes na ordem, como é menos 1 e meio, menos 1 tem que vir antes. Agora a gente vai fazer o estudo do sinal. Antes do menos 1, a nossa função está acima do eixo x. Se ela está acima do eixo x, ela vai ser positiva. Entre menos 1 e meio, a nossa função está aqui embaixo do eixo x, então ela vai ser positiva. E depois do meio, a nossa função volta lá para cima, então ela vai estar positiva. Então, antes do menos 1, positiva. Entre menos 1 e meio, negativa. Depois do meio, positiva. Agora a gente vai guardar essa função, esse estudo aqui, e aí a gente vai analisar a outra função, que é a função de baixo, que é a 2x menos x quadrado. Então vamos lá, separar aqui os nossos coeficientes, olha só. Lembrando que o a é quem acompanha x quadrado. Ó. O a não vai ser 2, tem que tomar cuidado. O a vai ser menos 1 e o b vai ser 2, que é ele que está com x. E o c aqui está sendo igual a zero porque a gente não tem um número aqui, ó, que esteja sozinho aqui na nossa função. Então vamos lá calcular o valor do nosso delta. Então vai ficar b ao quadrado, o nosso b é 2, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 0. 4 vezes 1 vezes 0, esse pedaço aqui, ó, como está vezes 0, ele vai zerar. Então a gente só precisa resolver essa parte aqui, que no caso 2 ao quadrado dá 4. Delta deu positivo novamente, então quer dizer que a gente vai ter duas raízes distintas. Então vamos encontrar essas raízes utilizando a nossa fórmula. Então menos b, então o nosso b é 2, vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de 4, que é o nosso delta, dividido por 2 vezes a, que é menos 1. Então aqui vai ficar menos 2 mais ou menos 2, dividido por menos 2. Então vamos agora encontrar nossas duas raízes. Uma vai ser menos 2 mais 2, dividido por menos 2. Menos 2 mais 2 fica 0. 0 dividido por qualquer coisa que tiver aqui vai ser 0. E a nossa segunda raiz, menos 2 menos 2. Menos 2 vai ficar 4. Aqui tem um menos a mais, ó. Esquece esse menos aqui. Não tem esse menos aqui, não. Menos 2 vai ficar menos 4, dividido por menos 2. Agora, quando a gente dividir 4 por 2, vai ficar 2. E se a gente tem a divisão de um número negativo por um outro número negativo, o resultado da divisão vai ser um número positivo. Então a gente encontrou nossas raízes da segunda função, que é 0 e 2. Agora a gente vai fazer o estudo igual a gente fez na outra. Primeiro a gente traça o nosso eixo x, traça a nossa parábola. Aqui ela está côncava para baixo porque o valor de a é menos 1. Menos 1 é negativo. Vamos colocar as raízes aqui na ordem na ordem correta, né? Então agora a gente vai analisar. Ó. Antes do zero, a nossa função ela está descendo. Então ela está negativa. Entre 0 e 2, a nossa função está aqui em cima. Então quer dizer que ela está positiva. E depois do 2 ela está embaixo novamente. Então ela vai estar negativa novamente. Então esse é o estudo do sinal da segunda função. Essas foram as duas funções que a gente analisou o sinal. Agora o próximo passo é a gente montar o quadro de sinais com essas duas análises que a gente fez. Então vamos lá. Primeiro a gente traça uma reta com todas as raízes que a gente encontrou, colocando elas na ordem crescente. Ó. Menos 1, depois vem o 0, o meio, depois vem o 2. Depois a gente traça uma reta para cada função.
E aí eu fiz um tracejado aqui só para auxiliar a gente na localização. Agora vamos analisar, para a primeira função, que é essa aqui, a gente vem aqui, ó, antes do menos 1, ela está positiva. Então a gente vem aqui no menos 1 e antes dele a gente coloca mais. Entre o menos 1 e meio, aí a gente vem aqui, ó, entre o menos 1 e meio, ela é negativa, então a gente põe menos aqui dentro de tudo, ó, menos aqui e um menos aqui. Depois do meio, a nossa função é positiva, então a gente vai colocar mais depois do meio aqui, ó. E na segunda função a gente vai fazer da mesma forma. Antes do zero ela está negativa, então a gente vai colocar menos aqui, ó. Antes do zero, nos quadrinhos tudo. Entre o 0 e 2, ela está positiva. Então daqui até aqui, a gente vai colocar mais. E depois do 2, ela está negativa, então a gente vai colocar menos. Este é o estudo do sinal já montado aqui no nosso quadro. Agora, a gente vai fazer uma outra reta que vai ser a nossa solução final da nossa inequação. Agora a gente olha aqui na nossa inequação novamente. Ó. A nossa inequação está querendo que a nossa divisão seja só valores que sejam menores ou igual a zero. Igual a zero, a gente já sabe, a gente já encontrou, que é o menos 1, o 0, o menos meio, ó, o meio, né? E o 2. Esses valores, eles eram a função de cima e a função de baixo. Agora aqui, ó, na nossa divisão, a gente tem que tomar cuidado com a parte de baixo, que é o denominador. Aqui embaixo a gente não pode estar zerando, porque senão a gente vai ter alguma coisa dividido por zero. Quem zera a função de baixo é o 0 e o 2, que são as raízes dessa função de baixo aqui. Então eles não podem entrar na nossa solução. O meio e o menos 1, que zera a parte de cima, eles podem entrar, porque aí quando o x, né, for menos 1 ou for meio, a gente vai ter 0 dividido por um outro número. E aí o resultado vai ser 0. E é uma das soluções que a gente quer. Agora, o 0 e o 2, eles não podem entrar, porque senão a gente vai ter uma divisão por 0. Então, a gente vai colocar, a gente tem que retirar eles da solução. Então, vamos lá. Continuando. Agora aqui a gente precisa estar dividindo, né? Ou a gente pode multiplicar também, que vai dar a mesma coisa. Mais vezes menos, menos, menos vezes menos, mais, menos vezes mais, menos. Mais vezes mais, e mais vezes menos, menos. Bem simples, né? Agora a gente vai colocar aqui as bolinhas abertas e fechadas. O 0 e o 2 não podem entrar. O menos 1 e o meio podem. Agora a gente olha aqui, ó. A nossa equação não está querendo só quem é negativo e quem é igual a zero. Igual a zero, a gente vai usar o menos 1 e o meio. Agora, menor do que zero, a gente vai olhar onde tem menos, ó, na reta da solução final. Então, aqui antes do menos 1 tem menos, então a gente quer esse pedaço. Entre 0 e meio, a gente também quer esse pedaço. E depois do 2, a gente também quer esse pedaço. Então, essa é a reta da nossa solução final. Como que se escreve, então, a solução? Vamos lá. S, que é a nossa solução, vai ser igual a um conjunto, então vai ser chaves dos x's que pertencem aos números reais, tal que x tem que ser menor ou igual a 1, que é esse pedaço, ou x tem que ser maior do que zero, que é daqui para cá, e menor do que meio, que é daqui para cá. Ou x tem que ser maior do que 2, que é daqui para cá. Lembrando que aqui a gente está usando ou, porque não tem como um número tá antes do menos 1, tá aqui no meio e tá depois do 2 ao mesmo tempo. Por isso que o resultado a gente tem que usar o ou e não o i. Beleza? Então, essa foi a nossa solução final. Para que essa divisão seja, que o resultado dessa divisão seja apenas números negativos ou zero, a gente precisa usar valores de x que sejam menores que menos 1, ou entre 0,5, ou maior do que 2. A gente usando uma dessas três possibilidades, a gente vai garantir que essa divisão aqui
seja sempre menor ou igual a zero. Então, foi isso, pessoal. Nesse vídeo a gente aprendeu a resolver inequações quocientes, que são inequações que envolvem divisão, e aí a gente resolveu utilizando o quadro de sinais, assim como a gente resolve na inequação produto. Então, por hoje é só. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, deixa um comentário, se possível, deixa os dois. Vou estar deixando no card do vídeo e também na descrição mais vídeos sobre este assunto. Dá uma olhada lá depois. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!